Você já saiu de uma conversa com a sensação estranha de que estava certo, mas mesmo assim pediu desculpa? Já sentiu que alguém virou o jogo e, sem perceber, você acabou se sentindo culpado, mesmo sendo a vítima? E se eu te dissesse que isso não foi acaso, foi estratégia? Se você quer entender como a mente humana funciona e nunca mais cair nesse tipo de armadilha, já se inscreve no canal, porque aqui a gente aprende a enxergar o que quase ninguém percebe. Existe um tipo de poder que não grita, não ameaça, não levanta a voz, mas controla. Ele age nas entrelinhas, nas pausas, nas palavras aparentemente inocentes. E o mais perigoso, você não percebe quando está acontecendo. Manipulação não começa com agressão. Começa com frases. Frases simples, cotidianas, que passam despercebidas, mas que, aos poucos, reprogramam a forma como você pensa, sente e reage. Hoje, você vai começar a enxergar. 1. Você está exagerando. Essa talvez seja uma das frases mais usadas e mais perigosas. Porque ela não parece um ataque, ela parece um ajuste. Mas na prática, ela faz algo muito específico. Ela invalida a sua percepção da realidade. Imagina a situação. Você se sentiu desrespeitado. Algo te incomodou. Você tenta falar. E a resposta vem: você está exagerando. Naquele momento, algo muda dentro de você. Você começa a duvidar. Será que eu estou mesmo exagerando? Será que eu interpretei errado? Percebe? A conversa deixa de ser sobre o comportamento da outra pessoa e passa a ser sobre o seu erro. Esse é o jogo. O manipulador não quer resolver o problema, ele quer reposicionar você como o problema. E quanto mais isso se repete, mais você perde confiança na própria percepção. 2. Eu só estava brincando. Essa é clássica. Alguém te ofende, faz um comentário que te diminui, cruza um limite. E quando você reage, relaxa, eu só estava brincando. Essa frase tem uma função muito clara: transformar o seu desconforto em fraqueza. Agora você não está mais defendendo um limite, você está não sabendo lidar com uma brincadeira. E isso gera pressão social. Porque ninguém quer parecer sensível demais. Ninguém quer parecer chato. Então você engole. Mas cada vez que você engole, um limite seu é empurrado um pouco mais para trás. 3. Todo mundo pensa assim. Essa é sutil, mas extremamente poderosa, porque ela usa algo muito profundo no ser humano: a necessidade de pertencimento. Quando alguém diz, todo mundo pensa assim, não está apenas discordando de você, está sugerindo que você está fora do grupo. E isso ativa um desconforto automático, porque, biologicamente, ser excluído sempre foi perigoso. Então, o que você faz? Você começa a reconsiderar, mesmo que lá no fundo você ainda ache que está certo. O manipulador usa isso para pressionar decisões, para fazer você ceder. Não com lógica, mas com medo de estar sozinho. Depois de tudo que eu fiz por você. Essa aqui é uma das mais pesadas, porque ela ativa culpa. E culpa é uma das emoções mais fáceis de manipular. Você tenta dizer não, tenta colocar um limite, e vem a resposta: depois de tudo que eu fiz por você? Naquele momento, a conversa muda completamente. Agora não é mais sobre o que você quer, é sobre o que você deve. O manipulador transforma ações passadas em dívida emocional. E isso prende você, porque você sente que precisa compensar, precisa retribuir, precisa ceder, mesmo que isso vá contra você. Você entendeu errado. Essa frase parece simples, mas ela pode ser extremamente perigosa quando usada com frequência, porque ela cria um padrão. Você percebe algo, interpreta algo, sente algo, e sempre recebe: você entendeu errado. Com o tempo, isso faz você questionar sua própria leitura da realidade. Você começa a pensar: será que eu sempre interpreto tudo errado? Será que o problema sou eu? Esse processo tem nome: desestabilização da percepção. E quando isso acontece, você fica mais vulnerável, mais dependente da interpretação do outro. E é exatamente isso que o manipulador quer. 6.
Você mudou. Essa frase parece até emocional, mas muitas vezes é controle disfarçado. Você começa a crescer, mudar hábitos, colocar limites, e alguém diz, você mudou. O tom mostra, porque não é um reconhecimento, é uma crítica velada. Você não é mais quem eu conseguia controlar. E isso gera conflito interno, porque ninguém quer perder conexões. Então você começa a se perguntar, será que eu estou errado por mudar? Será que estou me tornando alguém ruim? Mas a verdade é, crescimento incomoda quem se beneficiava da sua versão antiga. Se você realmente se importasse, essa frase é pura manipulação emocional. Ela cria uma condição, amor ou consideração, em troca de comportamento. Se você realmente se importasse, faria isso. Agora você não está mais decidindo com base no que é certo para você. Você está tentando provar algo, provar que se importa, provar que ama, provar que não é indiferente. E nesse processo, você se afasta de si mesmo. Manipulação não é sobre controle óbvio. É sobre pequenas distorções, repetidas ao longo do tempo. Frases que parecem normais, mas que mudam a forma como você se vê. E quando você percebe, já está duvidando de si mesmo. Mas aqui vai o ponto mais importante. Quando você aprende a reconhecer, você começa a se libertar. Porque a manipulação só funciona enquanto é invisível. Você não foi fraco, você não foi ingênuo, você só não viu o jogo acontecendo. Porque manipulação não parece manipulação, ela parece conversa normal. E é exatamente isso que torna tudo tão perigoso. Mas agora você começou a enxergar, e a partir desse momento, tudo muda. 8. Eu estou dizendo isso para o seu bem. Essa frase é uma das mais difíceis de identificar, porque ela vem com uma aparência de cuidado, mas muitas vezes é controle disfarçado de proteção. Eu estou dizendo isso para o seu bem. Quando você escuta isso, automaticamente baixa a guarda, porque parece que a pessoa está te ajudando. Mas aqui vai o ponto. Nem todo conselho é sobre você. Muitos são sobre o controle que a pessoa quer manter. O manipulador usa essa frase para justificar críticas, limitações e interferências. E se você questiona, você vira ingrato. 9. Você está levando para o lado pessoal. Essa é extremamente estratégica, porque neutraliza a sua reação emocional. Você se incomoda, você reage, e a resposta vem. Você está levando para o lado pessoal. Mas como não levar? Se foi com você. O objetivo aqui é simples: desconectar você da sua própria emoção. Porque emoção é sinal, é alerta. E quando você aprende a ignorar esse alerta, fica mais fácil de ser controlado. 10. Eu nunca disse isso. Essa frase entra em um território mais profundo, porque mexe com memória. Você lembra claramente do que aconteceu, mas a pessoa nega. Eu nunca disse isso. No começo você insiste. Depois você começa a hesitar. E com o tempo, você começa a duvidar de si mesmo. Isso é uma forma clássica de distorção da realidade. E quanto mais isso se repete, mais você perde o chão. 11. Você está muito sensível. Essa é a irmã da primeira, mas mais direta. Ela não discute o fato, ela ataca você. Você está muito sensível. Agora o problema não é mais o que aconteceu, é a forma como você reage. E isso cria um efeito perigoso. Você começa a reprimir suas próprias emoções. Porque não quer parecer fraco, não quer parecer exagerado. Mas isso não resolve. Só te silencia. 12. Ninguém mais teria problema com isso. Essa aqui reforça isolamento. Ela te coloca como exceção. Só você vê problema nisso. Isso faz você questionar. Será que eu sou o problema? Mas na verdade isso é pressão. Pressão para você se ajustar, mesmo que algo esteja errado. Agora vem o ponto que separa quem continua sendo manipulado de quem começa a se proteger.
Manipulação não está em uma frase isolada, está no padrão. Frequência, repetição, efeito acumulado. Pergunta simples. Você se sente mais confuso ou mais claro depois de falar com essa pessoa? Se a resposta for confuso, tem algo errado. Outra pergunta. Você sente que precisa sempre se explicar, se justificar, se defender? Isso não é normal. Relacionamentos saudáveis não exigem defesa constante. Aqui é onde a maioria erra. Acha que precisa confrontar, discutir, provar, ganhar. Mas isso é exatamente o jogo que o manipulador quer. Ele é bom nisso. Você não precisa vencer o jogo, você precisa sair dele. 1. Nomeie mentalmente o que está acontecendo. Quando ouvir uma dessas frases, não reaja na hora. Só pense. Isso é manipulação. Esse simples reconhecimento já muda tudo, porque quebra o automático. 2. Não se explique demais. Manipuladores se alimentam de explicação. Quanto mais você fala, mais material você entrega. Respostas curtas funcionam melhor. Entendi. Pode ser. Vou pensar. Sem justificar, sem entrar no jogo. 3. Use silêncio como ferramenta. Silêncio desconforta quem manipula. Porque ele precisa de reação. Precisa de emoção. Quando você não reage, o jogo perde força. 4. Observe mais do que fala. Pessoas revelam muito mais pelo comportamento do que pelas palavras. Preste atenção. Incoerência. Mudança de discurso. Contradições. Isso diz tudo. 5. Confie mais em você. Esse é o ponto mais difícil e mais importante. Manipulação funciona quando você duvida de si mesmo. Quando você aprende a confiar na própria percepção, fica muito mais difícil ser controlado. Imagina isso. Você chega e diz: "Não gostei do jeito que você falou comigo." Resposta: "Você está exagerando, eu só estava brincando, você anda muito sensível." Percebe o combo? Invalidação, desvio, ataque. Se você não reconhece, você entra no jogo. Se você reconhece, você sai. Resposta diferente. Ok. E muda de assunto. Sem explicar. Sem discutir. Sem entrar. Isso é controle real. Isso não é sobre frases, é sobre poder. Quem define a realidade controla a relação. E manipuladores tentam fazer isso o tempo todo. Mas agora você tem algo que muda tudo. Consciência. E consciência quebra padrões invisíveis. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que está sendo manipulada. Não porque são fracas, mas porque nunca foram ensinadas a ver. Mas você agora sabe. E quando você sabe, não dá mais para fingir que não viu. Se esse conteúdo fez você enxergar algo que antes passava despercebido, continua aqui no canal, porque entender a mente é o primeiro passo para não ser controlado por ela.